Olá! Esse é o primeiro conteúdo a respeito de fatos atuais do Academic Nerd. As presentes informações que narraremos apresentamos com tristeza e lamento, com a esperança de que a situação do povo afegão mude para melhor. Como o mundo todo tem acompanhado pelas notícias, o Afeganistão voltou a estar sob domínio do grupo extremista Talibã. As cenas veiculadas são impressionantes. Foram registrados desde momentos de certa forma cômicos, como um vídeo onde integrantes do Talibã brincam em uma pista de carrinho bate-bate em um parque, até tragédias que não parecem reais. Uma delas foi filmada no aeroporto de Cabul. Nessa cena que chocou o mundo, pessoas tentam fugir do país o mais breve possível e se penduram na parte externa de um avião que já estava lotado. O que acontece é que elas caem de uma altura de vários metros após a decolagem. A partir dessas situações tristes, surge um ar de reflexão que nos deixa pensativos a respeito de qual será o destino do Afeganistão. Nesse vídeo, vamos tentar compreender um pouco mais sobre o Talibã e seu passado recente, para traçar uma linha que mostre um horizonte a respeito deste país. Porém, antes, não se esqueça de apoiar o nosso canal. Curta esse vídeo, se inscreva e comente aqui a sua opinião a respeito desse conteúdo. Já vai fazendo aí. E vamos ao vídeo! Para entender melhor a situação do país, definiremos primeiramente o que é o Talibã e falaremos sobre como se iniciou sua influência política sobre o país. O Talibã é um movimento extremista e nacionalista islâmico que se difundiu no Paquistão e, sobretudo, no Afeganistão a partir de 1994. Ironicamente, no idioma falado majoritariamente no Afeganistão, Talibã significa estudante. Se é isso na teoria, na prática eles são mestres do terror e do medo. Sua origem está relacionada à invasão soviética do Afeganistão em 1979 a 1989, quando o governo dos Estados Unidos, através da chamada Operação Ciclone organizada pela CIA, armou os Mujahidins, guerrilheiros do Afeganistão. Foi uma das mais longas e dispendiosas operações da CIA já realizadas. Em 1987 e 1989, os serviços secretos do Paquistão e a CIA operavam juntas, armando as milícias que combatiam as tropas soviéticas. Cerca de 90 mil afegãos, incluindo Mohammed Omar, foram treinados pelo Serviço Secreto do Paquistão durante a década de 1980. De 15 de maio de 1988 até 15 de fevereiro de 1989, o exército soviético retirou as suas tropas do Afeganistão. Quanto aos guerrilheiros do Afeganistão, chamados de Mujahidins, creio que é assim que se pronuncia, o Paquistão continuou fornecendo armamento a eles. Depois da saída dos soviéticos, vários grupos começaram a lutar entre si dentro do Afeganistão. Após um período de guerra civil, os vários grupos de resistência contra a ocupação soviética tomaram Cabul. Em 1992, houve um agravamento das lutas internas e da guerra civil. No outono de 1994, 40 a 50 estudantes muçulmanos insatisfeitos com o caos do país reuniram-se em Zanzibar, a cerca de 40 quilômetros de Kandahar, com as duas principais figuras, o Abdul Salam Zaef e Mohammed Omar, com a ideia de desarmar os bandos, acabar com os crimes e estabelecer a Sharia. Nomearam Mohammed Omar como seu comandante. Assim foi o começo modesto dos talibãs. Na noite seguinte, surpreendentemente, já a BBC local anunciava o encontro. Então esse grupo de 40 a 50 estudantes que deu início ao Talibã saiu do grupo financiado e treinado pelos Estados Unidos e Paquistão, o que se provaria anos depois um erro dos Estados Unidos,
pois criaram um inimigo para si. Os talibãs tiveram sucesso logo no seu início por representarem uma alternativa ao grupo dominante do país e pelo rigor religioso extremo, criando na população expectativas de que acabaria com um constante estado de guerra interno e com os abusos dos senhores da guerra. Por quase 2 décadas, seu líder foi Mohammed Omar, considerado um dos mais influentes jihadistas do mundo. Ele liderou a luta para estabelecer o Talibã como a principal força política e militar no Afeganistão na década de 1990 e depois liderou a insurgência contra tropas ocidentais no território afegão. Quando morto em 2013, foi sucedido por Akhtar Mohamed Mansour. Este, contudo, também foi morto em um ataque aéreo por forças lideradas pelos Estados Unidos em maio de 2016. Foi sucedido por um líder de nome estranho, que eu creio que se pronuncia da seguinte forma: Mavlav Hibatullah Akhundzada, que assumiu em 25 de maio o controle operacional completo do grupo. A primeira vez que o Talibã comandou o país foi durante o período de 1996 a 2001, até que o Afeganistão foi invadido por tropas americanas em 2001, em reação ao atentado de 11 de setembro. Atentado este que foi a principal prova de que os americanos criaram o seu próprio pesadelo. Atualmente, após quase 20 anos de ocupação, os Estados Unidos decidiram sair do Afeganistão. As expectativas são que o Talibã volte a instituir sua forma de governo que aplicava anteriormente. O grupo comandava o país adotando uma visão extremamente rigorosa da lei islâmica, a Sharia, e impondo restrições, sobretudo às mulheres, que eram impedidas de trabalhar e estudar. As visões islâmicas ultraconservadoras incluíam apedrejamento, amputações, execuções públicas, proibição de músicas, filmes e até a televisão. De acordo com os líderes talibãs, após a retomada do Afeganistão, os direitos das mulheres seriam preservados e seu governo será de transição, sem a necessidade de guerras ou mortes. Entretanto, isso já se demonstrou uma afirmação duvidosa, com o próprio governo talibã realizando repressões de manifestações e protestos populares, ocasionando mortes, assim como 2 atentados com bombas que mataram e deixaram pessoas feridas. Muitos afegãos não acreditaram nessas promessas de paz do grupo islâmico e buscaram de toda forma sair do país. Nessas tentativas foram registradas cenas que impactaram o mundo, como a queda anteriormente citada de pessoas que se penduraram na parte externa de um avião e caíram durante o voo. Era um voo de um avião militar americano, um C-17 Globemaster III, que decolou com 140 pessoas a bordo, mesmo com a capacidade indicada de pouco mais de 100 passageiros. A maioria dos países estrangeiros retiraram seus cidadãos que estavam em suas embaixadas ou vivendo no Afeganistão, e o exército americano retirou todas as suas tropas no dia 30 de agosto, segundo reivindicação do grupo talibã. Com a saída do exército americano, os talibãs fecharam o aeroporto de Cabul, que reabriu somente no dia 4 de setembro com a influência do Catar. Enquanto que o passado do Talibã foi garantido pelos Estados Unidos devido ao seu interesse em conter os soviéticos, e isso se mostrou um erro, parece que o futuro do Talibã está sendo garantido por países como Catar e a Turquia, que, pelo que tudo indica, querem demonstrar que são uma importante peça de negociação entre o Afeganistão e o restante do mundo. Porém, esse papel só faz sentido se o Talibã permanecer no poder. À medida que o Talibã se mantém governando, o valor diplomático dos contatos turcos e catarianos aumenta. A consultora sênior do International Crisis Group, um grupo de estudos sobre conflitos globais, Dina Stefandiari, comentou que ninguém foi capaz de realizar um grande processo de evacuação do Afeganistão sem o envolvimento de um catariano de uma forma ou de outra. Será que esse esforço diplomático, que reside em um grande interesse geopolítico desses países, podem se mostrar um erro no futuro, assim como se mostrou para os Estados Unidos? Isso só o futuro poderá nos dizer. Da mesma forma, daqui para frente, tudo é incerto para o Afeganistão e os afegãos.
e o mundo está de olho para saber quais são as próximas cenas desse filme de guerra. Esperamos que o Afeganistão possa encontrar dias de paz para o bem do seu povo. Esse foi mais um conteúdo do canal Academic Nerd. Pedimos pelo seu apoio. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Seu like e inscrição são muito importantes para continuarmos produzindo conteúdos para você.